Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Nós vamos juntos fazer a leitura, o estudo e alguns comentários sobre este livro aqui, Evolução em Dois Mundos. É um livro mais complexo, é um livro diferente, e aí nós vamos tratar com você, para que você acompanhe as leituras, para que você possa fazer os seus comentários. Para começo de conversa, nessa introdução, nós vamos dizer para vocês que esse livro, ele tem uma peculiaridade na forma da psicografia, não é? É interessante mesmo, né? Parece que a espiritualidade quis deixar evidente a prova da comunicação mediúnica. Tanto que eles escreviam um capítulo lá em Pedro Leopoldo, onde morava o Francisco Cândido Xavier. O outro capítulo, ele escrevia no domingo. O outro capítulo era escrito na quarta-feira, lá em Uberaba, pelo Valdo Vieira. Ou vice-versa, né? Não sei bem se era no domingo ou era na quarta, que eu não consegui descobrir, que as datas são de 1958. Então, por essa época, eles faziam essa dobradinha, um na cidade, o outro na outra cidade, mais uma sequência absolutamente lógica, desafiando todos os opositores da mediunidade, né? Quem quisesse alegar aí que não acredita na comunicação espiritual fica numa situação bem complicada, né, nesse caso. Então vocês imaginem que diferente que é essa situação. Dois médiuns, e na leitura do livro nós não conseguimos, a não ser a assinatura da data e local, não conseguiríamos identificar se a psicografia é do Chico ou se é de Valdo Vieira. Vejam que interessante. Também ele tem uma outra questão muito interessante. Do que trata este livro, Geraldo? Esse livro aqui ele tem um assunto assim bastante interessante, que é a evolução do corpo humano e do perispírito. Então imagina a situação, a complexidade desse assunto, que ele vai tratar dessa evolução bem devagar, ele vai explicar como é que se forma a vida, como é que o perispírito foi se transformando, até chegar ao que nós temos hoje. Enfim, é muito complexo. Ele até usa uma palavra, né, doutora, muito interessante. Me foge essa palavra. Filogenético. Evolução filogenética. Deu um trabalho, gente, para nós descobrirmos o que é isso. Consultamos dicionários e descobrimos que filogenética é a evolução da espécie e das variações dentro da espécie, dos seus cruzamentos, né? Interessante essa evolução. Imagine que o Chico Xavier tinha apenas o primário e usa termos aqui dentro que só consultando dicionários e enciclopédias para nós entendermos. Vejam que interessante que nós já consultamos alguns livros, justamente dicionários, para que possamos entender livros escritos com base nas palavras, todas trazidas com fundamento na ciência, na genética, na biologia. Então, a gente tem que ter o dicionário ao lado para que a gente entenda as colocações do Chico e do Valdo Vieira, né? Isso. E o André fala o seguinte aqui do que o Geraldo colocou. Nessa preciosa síntese, encontramos o verbo semear, a ideia de evolução filogenética do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual, como veículos da mente em sua peregrinação ascensional a Deus. E o Emmanuel também não inventou isso não, ele tira de uma afirmação do Paulo de Tarso, declaração, né, a afirmação do Paulo de Tarso, de que o homem semeia o corpo físico, né, o organismo físico, para colher o corpo espiritual. Então, Emmanuel vai desenvolver essa ideia maravilhosamente bem. Né? Nessa introdução, nós temos aqui algumas questões. O André, e é interessante que o Chico frisa,
o André traz lições de Kardec já na primeira página. E aí nós vamos citar aqui só para que a gente possa perceber que, na realidade, a obra de André Luiz, ela vem ser o complemento da obra de Kardec, né? Com histórias, com colocações científicas, mas é um complemento. E o próprio André Luiz traz a obra de Kardec para estruturar a obra que ele está escrevendo. Olha que interessante que ele coloca aqui. O Espiritismo mostra a vida terrestre, que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma afirmação muito criativa, né? O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Isso também Jesus afirma, né, que a casa do Pai tem muitas moradas. Quando Kardec afirmou isso em 1857, olha só, aliás, o Evangelho é um pouquinho depois, né? O Evangelho acho que é de 58, 59, me foge agora. Mas ainda assim, essas afirmações de existência de vida em outros planetas, o Kardec faz várias vezes no Livro dos Espíritos, que é de 1857. Por essa época, ninguém ia acreditar em vida em outro planeta, né? Eles ainda estavam lembrando ainda do julgamento daqueles cientistas lá que afirmavam que a Terra é que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Então aqui isso ainda estava bem vivo ainda, essas ideias aí. E, portanto, nesse momento, né, é uma novidade muito acentuada. E hoje já se admite, claro, que na Via Láctea tem milhões de planetas iguais à Terra. Então, mesmo quem não acredita em Deus e acha que a vida surgiu espontaneamente, mesmo essas pessoas dizem que não é possível que só teve essa coincidência na Terra. Tem que ter tido em outro lugar também, não é? Por que só na Terra, não é? Então, hoje, cada dia se descobrem mais planetas parecidos com a Terra. Então, portanto, o Kardec estava certo. Outra questão interessante, esse é o 10º livro, né, da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós temos lá o Nosso Lar, Os Mensageiros, por exemplo, o livro 4º, que é o Obreiros da Vida Eterna, ele vai falar da importância do trabalho no bem, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Então, se nós formos fazendo essas comparações, no último que fizemos, Ação e Reação, o André deixa claro, né, através da explicação de Silas, que o Silas diz que a medicina, se a medicina não estudar o perispírito, não estudar o corpo espiritual e a ciência do espírito, ela vai ter muita dificuldade. Então, a ciência médica tem que caminhar junto com a ciência do espírito. E nesse livro, aí ele vai dar um salto, né, nessas informações aí. É importante essa leitura, esses comentários, porque é um livro mais complexo. Até por isso que eu não me atrevi a fazê-lo sozinha. Estamos fazendo em parceria. É porque em parceria a gente erra, assim fica menos constrangida, né? Então, outra afirmação muito interessante que o André Luiz traz nesse livro, ele tira do Céu e Inferno, e ele transcreve da seguinte maneira: no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Essa afirmação que ele traz, né, no início dessa obra aqui, nós até ficamos nos indagando por que ele traz esta afirmativa especificamente. Porque esta obra trata essencialmente da evolução, da criação, né, da transformação. Então, mas agora eu estou pensando aqui que quando ele afirma isso, para que nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade de preservar o nosso vaso físico, que afinal Jesus disse que o nosso corpo é o templo onde habita a nossa alma. E além disso, de nós preservarmos o nosso perispírito. Por quê?
Porque os nossos pensamentos, eles vão moldando o nosso perispírito. Então, uma pessoa que tem bons pensamentos vai transformando o seu perispírito num perispírito mais sutil, mais belo, mais fácil de ser manuseado. E esse perispírito vai interagindo com a carne, vai fazendo também o corpo ser mais destro, mais leve. Então, por isso, a importância, me parece, dessa afirmação, de nós nos lembrarmos, né, que a felicidade e a desventura dependem do bem e do mal que nós fazemos. Isso não precisa nem pensar, né, em ir para lugares terríveis ou lugares maravilhosos. Se nós pensarmos que essas atitudes inferem imediatamente na nossa saúde, na nossa lucidez, já faz diferença esse trabalho de preservação. Sim. E outra questão importante, se nós estamos falando na questão da evolução em dois mundos, né, nos dois planos, é interessante notar que pensar em evolução filogenética, nós estamos falando da evolução que o homem, né, do crescimento que o homem, do organismo físico, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos construindo um corpo físico mais sadio, um corpo físico melhor, com mais aptidão, com mais longevidade, com mais saúde, com mais capacidade intelectual, porque ele vai seguindo o progresso à medida que alcançamos uma transformação moral através do trabalho, através do próprio sofrimento, através das dificuldades das provas. Nós vamos alcançando conquistas na seara espiritual e na seara física, que vão imprimir no corpo físico essa progressão. Sim, essa obra traz notícias interessantes, né? Sobre, por exemplo, quando o espírito começa a evoluir, o medo que ele tem, né? O medo que o espírito sente de ele abandonar ali a sua taba, né? Aos seus pares, mesmo desencarnado. E se ele evolui, chega um momento em que nós estamos imaginando que nós vamos buscar lugares muito, muito mais complexos, não é? Como vilas, bairros e cidades como o nosso lar. Então esse processo de evolução, ele é muito impressionante. Eu até quero fazer aqui uma leitura do primeiro parágrafo. O André Luiz, ele tem duas introduções para essa obra, né? Uma chama Anotação, outra chama Nota ao Leitor. A primeira é do Emmanuel e a segunda é do André Luiz. Então o Emmanuel, ele fala o seguinte nessa primeira anotação que abre o livro. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar a esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. Então, é interessante isso, que o Emmanuel, com uma humildade, né, ele vai falar que ele não quer fazer nada muito complicado. Mas esse livro, ele traz informações assim fantásticas, ele impressiona, né, pela riqueza de detalhes. Nós precisamos ler mais de uma vez, tem que reler e consultar enciclopédias e dicionários, né, e hoje os recursos da internet, para nós entendermos algumas palavras. Às vezes não é nem o pensamento, algumas palavras. Então, nota-se que ele quis diminuir, né, a importância do trabalho por uma questão de humildade. Mas ele também traz a notícia de que, milenarmente, as pessoas pelo menos as pessoas instruídas, né, já conheciam a existência desse corpo espiritual. E por quê? Por quê? Por conta dos médiuns videntes. Né? O sacerdote geralmente era um médium vidente, né? Das mais diversas religiões, desde há milênios, né?
mesmo antes do cristianismo, mesmo antes do judaísmo, o sacerdote das crenças todas, sempre houve a mediunidade. Então eles viam as pessoas que morriam, apareciam em espírito para eles. Eles percebiam que existia um corpo além do corpo físico. Então por isso, nessa obra em que o André Luiz vai nos ensinar, né, como é que se desenvolve esse corpo perispiritual, esse relacionamento com a vida, com a terra, ele vai tratar disso com uma clareza, né, com um didatismo extraordinário, impressionando a todos nós. E é interessante que o Emmanuel, nas anotações, ele diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E então, nessa correlação, né, que é o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E nós somos hoje o reflexo do nosso passado, das nossas violações ao nosso corpo, à nossa mente e ao nosso próximo. Nota ao leitor que ele fala que é bem tranquilo o livro, que na verdade não é nada. Interessante. A eliminação progressiva de campos visuais, nós podemos medicá-la com a vantagem possível da preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Nos dá, né, a lição de que nós podemos remodelar, transformar, e hoje a tecnologia e a ciência estão para cada vez mais melhorar a nossa vida, dentro nessas transformações que a ciência nos traz. Mas nós nos voltamos para dentro de nós, porque nós precisamos nos transformar os nossos sentimentos, os nossos padrões vibratórios, a nossa mente. É isso aí, doutora. Então nós vamos passar agora, a partir dos próximos vídeos, né? Nós vamos passar a tentar, acho que resumir é uma palavra complicada para essa obra, mas nós vamos comentar, né, os capítulos, os temas, tentar deixar um pouco mais claro, né? Nós não somos cientistas, nós somos advogados, e dizem que advogado fala de qualquer assunto com a mesma naturalidade. Então nós vamos tentar comentar esses temas de uma maneira mais fácil, né, doutora? Exatamente. Vamos tentar deixar, mas nós vamos fazer um diálogo a respeito do assunto e procurar torná-lo acessível, né, a qualquer pessoa que esteja disposta a estudar a obra também, e depois mandar os seus comentários para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento. A proposta é: vamos juntos aprender, né? Coloque os seus comentários e transmitir, né? Exatamente. O que a gente aprendeu. O próximo comentário, então, nosso próximo diálogo será a primeira parte, e o título é O Fluido Cósmico. Preparem-se, nós vamos discutir o que é plasma divino. Fique conosco. Que Deus nos abençoe a todos.